Fala, jovens! Belezinha? Começando mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Marcelo e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que você pode analisar a sua planilha, a sua tabela de uma maneira bem simples e deixar ela bem dinâmica. Tá curioso para saber como que faz? Então pega o seu café e vem comigo. É o seguinte, jovens, eu tenho aqui uma tabela bem simples com alguns lançamentos, certo? Separado por categorias e mês. E, por exemplo, o que eu quero fazer aqui? Eu quero analisar o quanto que eu gastei até agora, certo? Então, como que a gente faz isso? Bom, a gente faz de uma maneira bem simples, certo? A gente faz apenas uma soma de tudo. Então, é o seguinte, eu vou entrar com a função soma e vou selecionar todo o campo valor da minha tabela, certo? Fecha o parênteses. E o que ele fez aqui? A somatória de tudo, certo? Beleza, legal. Eu gastei nesse montante aqui do mês de janeiro até o mês de maio o valor de R$ 15.433. Beleza. E agora, se eu quiser saber quanto que eu gastei só em janeiro, o total gasto em janeiro, como que a gente faz? A gente faz a filtragem, certo? A gente faz a filtragem por mês. Então, nesse caso, como que a gente faria aqui? Vamos, primeiramente, selecionar toda a nossa tabela e formatá-la como tabela, certo? Para deixar mais dinâmico. E agora, o que eu faço? Bom, eu venho aqui no nosso filtro. Aliás, vou vir em segmentação de dados. Vou escolher aqui a opção mês, certo? Vou dar um OK. E vou usar o nosso filtro. Vou querer saber quanto que eu gastei em janeiro, por exemplo. Só que olha só, ele fez a filtragem, porém aqui ainda continua o valor de 15.433. Por quê? Porque é o seguinte, aqui a gente usou a função soma, certo? Só que nós selecionamos a célula D18 até a D37, ou seja, por mais que você faça essa filtragem, ele vai continuar pegando a somatória das células que nós selecionamos. Então, como que a gente faz para fazer essa filtragem dinâmica? É o seguinte, é aí que nós vamos usar a função agregar, e que eu vou mostrar na prática. Primeiramente, eu vou fazer a soma, certo? Vou dar um sinal de igual, usar a função agregar, e agora ele já me dá algumas opções, como média, conte número, conte valores, máximo, mínimo. E o que a gente vai querer aqui? A gente vai querer a soma. Então, no caso, vai ser o número 9, ponto e vírgula. E agora ele me abre mais opções. E nesse caso, a gente vai de opção 3, ignorar linhas ocultas, valores de erros, funções subtotal e agregação aninhadas, certo? Que é aqui que vai fazer a filtragem. Dou um ponto e vírgula. E por fim, a matriz vai ser toda a nossa coluna de valor, certo? Feito isso, fecho o parênteses e ele voltou a somatória de R$ 15.433, certo? Até aí, tranquilo. Agora, se eu quiser fazer a filtragem, e olha a diferença, ele já me voltou a somatória baseado na filtragem. Por quê? Porque aqui ele está pegando a coluna de valor que está visível, diferente daqui de cima, que está pegando toda a seleção, certo? Então, se eu mudar aqui a minha filtragem, ele vai fazer a somatória baseado no que está aparecendo aqui, certo? E olha só que interessante, dá para saber também a média, fazer o cálculo de uma média de gasto, usando a função agregar. Entro com a função agregar, seleciono a primeira opção, a número 1, que é média, certo? Ponto e vírgula. Ignorar as linhas ocultas. Ponto e vírgula. E agora eu vou selecionar a coluna de valor. Fecho parênteses. E agora ele me dá a média gasta nesse período inteiro aqui. Se eu fizer a filtragem, ele vai fazer todo o cálculo. Então eu já consigo aqui ter uma média de quanto que eu gastei no período selecionado.
Também consigo saber o que com essa função? Consigo saber o mínimo que eu gastei, certo? Para isso, eu vou usar a opção número 5, o mínimo, ponto e vírgula. As opções aqui vai ser a 3 novamente, certo? Para ignorar as linhas ocultas. E vou selecionar todo o nosso campo de valor. Feito isso, e pronto. E aqui, qual foi o valor mínimo desse período? Foi o de R$150. E onde ele está? Está aqui, no Saúde Medicamentos. Se eu fizer uma filtragem no mês de janeiro, ele vai pegar o mínimo, que é de R$200, que foi na alimentação. No mês de março, o mínimo foi 150, que é o de saúde, certo? E eu também consigo saber, por exemplo, o máximo, quanto que eu gastei, qual foi o meu máximo, né? Seleciono a opção 4, a 3 novamente, e vou selecionar todo o meu campo de valor, certo? Feito isso, fecho parênteses e tá aqui. O meu máximo foi 2.000 nesse período inteiro. Se eu colocar a filtragem em janeiro, o meu mínimo foi de 200 na alimentação e o meu máximo foi de 1.200 no aluguel. A somatória total foi de 2.200 que eu gastei aqui. A média de gasto foi em torno de R$550. Ou seja, eu já consigo ter uma análise legal aqui. Agora, para deixar um pouquinho melhor, por exemplo, aqui a gente tem pouquinhas opções. Agora imagine uma tabela com inúmeras linhas. Aí você ficar procurando aqui aonde que está, por exemplo, o mínimo ou o máximo. Eu tenho algumas maneiras de poder fazer isso. Uma bem simples e rápida que dá para fazer é o seguinte: eu posso fazer uma formatação condicional aqui. Vou fazer como? Vou fazer o seguinte: eu vou selecionar toda a minha tabela, certo? Vou vir em formatação condicional, nova regra. Vou vir aqui no estilo clássico, certo? Vou selecionar essa última opção, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar com o sinal de igual e vou querer saber primeiro o mínimo. Tudo que for igual ao mínimo, certo? Eu quero que ele me destaque da cor verde que eu vou selecionar. Aqui eu selecionei a primeira célula da coluna de valor. Vou dar um F4 uma vez, um F4 de novo, para destravar a linha, certo? Porque quando eu fico com esse cifrão antes da letra, ele vai travar toda a minha coluna. E quando fica antes da numeração, ele vai travar na linha. Aqui eu só quero que ele trave a coluna, certo? A linha eu quero que ele vai descendo para fazer as pesquisas. Feito isso, eu vou formatar com uma cor personalizada, certo? Vou usar uma cor de preenchimento. Como é o mínimo ali, é o verde, eu vou usar um verde clarinho, certo? Vou dar um OK. Feito isso, eu dou um OK. E olha só, ele já selecionou para mim a linha do Saúde e Medicamento, que é o de R$150. Se eu fizer a filtragem, ele vai pegar o mínimo e vai selecionar para mim. E eu posso fazer isso também com o máximo, se eu quiser. Venho aqui, seleciono toda a nossa tabela novamente, vou vir em formatação condicional, nova regra, vou no modo clássico, aqui em formatar apenas os primeiros ou os últimos valores, eu vou trocar, vou escolher a última opção, certo? Que eu quero escolher quais são os campos que eu quero que seja. Aliás, eu quero selecionar aonde que eu quero que faça a formatação. Vou selecionar o campo de máximo aqui. Vou deixar travado, como eu falei. Quando eu deixo o S cifrão antes da letra e antes do número, quer dizer que eu travei a célula toda. Ele só vai buscar essa referência aqui. Ele não vai buscar em mais nenhum lugar.
certo? Dou um sinal de igual e vou selecionar a nossa primeira célula do campo valor. Lembrando que eu vou dar um F4 duas vezes, porque eu não quero travar a célula, eu só vou travar a coluna porque eu quero que ele vá buscando linha por linha, certo? Feito isso, eu vou mudar aqui o nosso formato, certo? De preenchimento. Vou escolher a mesma cor dali do máximo, dou um OK novamente e pronto. Ele já me buscou o máximo aqui, referente ao montante todo. Se eu mudar a filtragem, ele vai buscando de acordo com o que eu programei aqui. Mas, beleza. Isso é um modo simples de como você pode usar no seu dia a dia. Fica bastante funcional na hora de fazer a análise. Imagine que você tem uma planilha gigantesca. Aqui eu dei um exemplo só de 3 colunas e algumas linhas. Mas na hora de uma planilha grande, com inúmeras linhas e colunas, fazendo dessa maneira, fica muito mais fácil de você analisar, fazer você tem uma visão aí de quanto que você gastou, você tem uma média, o mínimo, o máximo. Dá para analisar bastante coisa. E ainda eu implementei uma formatação condicional que te ajuda a visualizar. Tem uma visão mais fácil de você pegar, bater o olho, tá aqui, tá ali. O que eu quero, essa informação tá ali. Tá mais fácil. Beleza? Bom, é isso. Eu quis mostrar como que você consegue analisar aqui de uma maneira bem simples, usando a função agregar e ainda um plus aí de uma formatação condicional, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa um curtir. Não se esqueçam de se inscrever. Dê uma clicada aí no sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. E vejo vocês na próxima. E fui! Valeu!